rotina na alfabetização. É muito importante estabelecer uma rotina para a sua sala de aula, para que tudo corra bem, para que o seu aluno se sinta seguro, perceba que existe uma organização, uma intencionalidade, e eu vim sugerir para você uma rotina para a sala de aula de alfabetização. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link de um curso muito bacana, onde a gente trabalha atividades lúdicas e atividades escritas para alfabetizar nossas crianças com alegria, com leveza, na idade certa, ok? Então, eu vou deixar aqui para você o link para você participar. Agora, vamos à nossa rotina de sala de aula. Bom, primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o professor ele tem autonomia para estruturar uma rotina de sala de aula, tá? Eu vou te dar sugestões que talvez você tenha que adaptar. Por exemplo, já teve ano em que eu estava com o primeiro ano e lia uma história para eles depois do recreio. Mas já teve escola que depois do meu recreio tinha outro recreio e eu não conseguia contar a história nesse horário, eu precisava contar no outro horário. Então, você faz as adaptações de acordo com o que for conveniente para você, ok? Então, vamos entender isso aqui e vamos falar da rotina de sala de aula. Eu gosto, não interessa se eu estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, eu gosto de escrever todos os dias. Eu não gosto de ter um cartaz, porque eu acho que a rotina ela tem que poder ser alterada, mas eu gosto de escrever todos os dias no cantinho do meu quadro, no meu cantinho direito, que é o esquerdo das crianças. Eu gosto de escrever a rotina da sala de aula. Eu coloco lá bom dia, desenho um sol ou uma nuvem chovendo, de acordo com o tempo, e escrevo ali o que é que a gente vai fazer naquele dia. Eu acho que isso é interessante para orientar as crianças, para elas perceberem quanto já fez e quanto ainda falta, né? Para elas começarem a lidar com o tempo da tarefa, o tempo de execução das tarefas. É bem interessante e a gente costuma colocar umas coisinhas mais legais, mas para o final elas se lembram que elas precisam cumprir as tarefas para chegar naquela atividade que elas desejam mais. Também é interessante para disciplina. Então, eu gosto de colocar a rotina lá no quadro. O que eu sugiro para você para começar a sua aula lá na turma de alfabetização, que vai ser uma turma de primeiro ou de segundo ano? Bom, eu gosto de começar a aula ou com uma cantiga ou recitando alguma coisa. Isso a gente vai variar. Pelo amor de Deus, você não vai começar lá em fevereiro cantando uma cantiga e lá em dezembro tá cantando a mesma cantiga. Vai mudar de acordo com a data, se tem alguma, né? Pode ser uma parlenda também, alguma coisa assim, mas você vai mudar de acordo ali com o mês, se tem alguma data comemorativa, se tem alguma coisa, ou pelo gosto das crianças. Semana que vem a gente pode cantar aquela musiquinha, professora? Pode, vamos combinar aqui de cantar outras, tá bom? Então, o interesse das crianças também é muito importante ser observado. Por que eu sugiro cantar ou recitar alguma coisa no início da aula? Lembra que antigamente as escolas invariavelmente faziam uma oração? E hoje a gente evita, porque a gente respeita a diversidade, né, de religiões e de crenças, e a gente não quer impor nada para ninguém, e não existe uma oração que seja universal, né, porque ela é universal entre as religiões cristãs, existem outras. Então, a gente evita a oração, mas a oração ela tinha um papel legal para além da espiritualidade, para além da religião, que era trazer a criança para uma concentração, trazer a criança, né? É quase uma meditação. Você acalma as crianças enquanto isso e você vai criando um ritual onde ela sabe que depois da oração é boquinha fechada, é prestar atenção, é concentrar. O mesmo vai valer
para cantiga ou para recitar alguma coisa. Então, se a gente vai recitar um poema, se a gente vai cantar uma cantiga, a gente vai ter o mesmo efeito aqui, que é o de concentrar e criar esse ritual, criar essa rotina. Eu gosto muito de fazer isso com as minhas crianças, funciona muito, acalma, elas chegam agitadas, principalmente se você trabalha à tarde. As crianças chegam agitadas, aquela correria de hora de almoço, que a mãe sai do trabalho, dá almoço correndo e pega o material e passa lá na casa do primo para buscar, para levar os dois. Eles chegam agitados, então a gente faz isso para eles acalmarem, entrarem no ritmo da sala de aula, tá bom? Então, no começo, uma cantiga ou recitar alguma coisa. Chamada. É bem bacana no começo da aula você fazer a chamada. Você já precisa fazer sua chamada mesmo e a gente pode fazer a chamada com as crianças. Vou te sugerir 2 tipos de chamadas. Um tá aqui, peraí, vou te mostrar um aqui e o outro você faz no quadro. Primeira chamada que você pode fazer com as crianças. Cada criança, você vai colocar assim lá no quadro, no seu quadro, um menininho e uma menininha. E vai falar, ó, na ordem do alfabeto, quem começa com a letra A? Aí a criança vem e coloca a sua inicial no quadro e vai sentar. Quem começa com a letra B? Ah, mas aqui, com a letra B, tem a Bruna, que faltou hoje. Aí a gente vai lá embaixo, não aqui no menininho, na menininha, lá embaixo, e coloca, faltou, né, letrinha B. E aí depois que todo mundo levantar e colocar a sua inicial lá, a gente vai contar quantas meninas vieram, quantos meninos vieram. Outra chamada que eu amo, que é muito boa para você explorar matemática, é essa daqui, onde a gente vai fazer com as crianças uma contagem. Quantos meninos nós somos na sala de aula? Quantos meninos nós temos na sala de aula? Quantos vieram? Então, quantos faltaram? Quantas meninas nós somos na sala de aula? Quantas vieram? Então, quantas faltaram? E aqui, ao todo, quantos alunos nós temos na sala de aula? Quantos vieram? Então, quantos faltaram? Isso aqui é muito bacana para as crianças fazerem contagem, porque elas vão ter que contar quantos coleguinhas estão ali. Para as crianças irem desenvolvendo a ideia da subtração, da adição, assim a subtração, né? Temos tantos, vieram tantos, então faltaram tantos. E aqui as somas, né? Nesse sentido aqui a gente tem soma. Menino mais menina, quantos que tem? Menino mais menina. Então, isso aqui é muito bacana. Mesmo que a criança ainda não faça essa soma, essa operação, é muito bacana de fazer. Então, o segundo passo da nossa rotina, a chamada. Leituras. Fizemos, ó, chegamos, cantamos, sentamos, fizemos a chamada. Agora a gente vai fazer uma leitura do alfabeto. Vamos ler o alfabeto, pessoal, na ordem dele, pra gente lembrar das letras. E aí todo mundo junto lê o alfabeto. No outro dia, a gente pode ler os números. A gente tem cartaz dos números na sala de aula, não tem? Aqui, ó, a gente tem um cartazinho do 0 a 10. Então, hoje vamos ler essa linha aqui, ó, do 0 ao 9. Hoje vamos ler essa linha aqui do 70, 71, 72, então a gente lê os números para fixar essa ordem, para fixar essa regularidade. No outro dia a gente vai ler a gente vai ler de novo o alfabeto e assim a gente faz uma leitura para a criança ir aquecendo ali. Depois dessa introdução, porque até agora a gente não está introduzindo a aula, né? A gente vai fazer a nossa correção dos para casa. Eu dou tarefa para casa, é muito importante que eu corrija. Então, eu vou olhar, vou vistar os cadernos. Quando for uma atividade possível de ser corrigida no quadro, a gente vai ensinar a criança a corrigir no quadro, né? Quando não for, a gente vai vistar, já vai marcar os errinhos ou vai recolher os cadernos e tal. Aproveitou que já tá com o caderno de ir para casa, já passa a tarefa de hoje para não ter que guardar e depois tirar de novo. Vocês sabem, quem tá com o primeiro ano sabe que tirar caderno, guardar caderno, lá na turma de primeiro ano é um grande atraso de vida. Então, já cola ali o dever de amanhã, já explica o dever de amanhã, ou já escreve com eles, se eles já têm essa autonomia. Às vezes é só a paginazinha do livro, aí eu escrevo no quadro, página tal, e eles escrevem também,
Só que isso aí tem que ser ensinado, né? Então, passo para casa. Depois de passar o para casa, a gente vai pegar o caderno e vai fazer atividade. Que atividade? Você vai seguir a carga horária, o seu horário de aulas. Hoje você tem o quê? Português, matemática, geografia, história, ciências, né? Então você vai planejar a sua rotina de acordo com essas atividades. Atividades curtas, professora. Atividades curtas, para que dê tempo de você trabalhar tudo que você precisa, para que não tenha indisciplina na sua sala de aula. Quando a gente dá atividades muito longas, as crianças dispersam, elas ainda não têm maturidade para ficar muito tempo concentrado em uma atividade só. Então, atividades curtas. Até você fazer essa atividade aqui, eu acredito que já esteja na hora do seu recreio, porque aqui a gente falou de pegar caderninho e fazer atividades, né? Voltando do recreio, o que eu sugiro para você? Um jogo pedagógico, de preferência de alfabetização, tá? Ou pode ser de matemática também, pode ser de outras coisas, mas um jogo pedagógico. É um jogo pedagógico qualquer? Não. É um jogo pedagógico intencional que esteja trabalhando uma atividade, uma habilidade que você precisa trabalhar nesse momento. Tá? Não é pegar já achei legal esse joguinho. Não. Qual habilidade que eu quero trabalhar com esse jogo? Tem que estar no seu planejamento. Não é só para ser lúdico, é para ser intencional. Então, vamos trabalhar um jogo com alfabeto hoje, vamos? Então, aí depois do jogo com alfabeto, nós vamos trabalhar uma atividade que sistematiza esse jogo, que registra o que eu aprendi com esse jogo, porque essa sequência didática, ela é importante. Lá no nosso curso a gente tem, né, exatamente isso, atividade lúdica, atividade no caderno, tá bom? No final da aula, principalmente no início do ano, eles estarão muito cansados e você também. Então, é uma boa hora para uma contação de história. É uma boa hora para sentar, cantar uma música ali que introduz uma contação de história. Se quiser sugestão, depois eu sugiro. E contar uma história para as crianças. Né? Ler um livrinho, pega da biblioteca, aí eles começam, não sei os seus, mas os meus alunos fazem muito isso, eles começam a trazer, lê o meu, professora, lê o meu, e aí você tem que fazer até cronograma para ler o de todo mundo, tá? Então, vai lendo, né? Lê para as crianças no final da aula. E bem no finalzinho, quase na hora de ir embora, a gente precisa de uma rotina de organização de material. Eles ainda estão aprendendo a organizar material. Então, você vai guardar livros no armário? Isso aqui tem que fazer parte da sua rotina, tem que estar programado, não pode ser uma correria. Os crachás, deixa eu ver aqui, eu mostrei para vocês? Não, mostrei na outra aula, tá? Os crachás. Vamos guardar os crachás, deixar levar para casa, eles perdem. Fica um monte de criança sem crachá. Então, no começo da aula você entrega esses crachás, no final da aula você recolhe, tá? Então, vamos fazer essa organização. Aqui, há uns 2 dias atrás, eu deixei sugestões de atividades para você entregar e recolher esse crachá de forma diferente, para ir variando, explorando essa noção do nome das crianças e tal. Então, esse guardar o material também tem que fazer parte da sua rotina, tem que estar previsto e tem que ser organizado. Aqui, então, o que a gente fez? A gente cantou, fez chamada, leu o material de parede, né? Seu alfabeto, seus números e tal, fez para casa e corrigiu. Atividades da sua rotina, atividades de português, matemática, geografia, história e ciências. Um jogo, uma atividade para sistematizar esse jogo, uma contação de história e organização do material para sair. Ludmila, onde é que eu vou arrumar tanto jogo para jogar todo dia com as crianças? Existem jogos muito simples. Aqui no canal eu coloco toda terça-feira um jogo para alfabetizar, um jogo simples para alfabetizar, para você poder dar constância a isso. Lá no curso também a gente tem, já com as habilidades da BNCC direitinho, para você dar constância ao trabalho lúdico. Eu espero que essa rotina organize, traga tranquilidade para o seu trabalho e traga segurança para suas crianças
E isso vai ajudar elas a aprenderem mais facilmente, com mais prazer. Um grande beijo e até a próxima!